Quando eu recebi o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, uma das coisas que eu procurei saber, e a gente tem advogados para isso, a gente não faz isso de maneira... eu tenho um escritório, enfim, e nós fizemos todas as consultas em relação a que regime eu estaria submetida como servidora no lugar de ministra da Cultura. Então, o regime que eu assumo no Ministério da Cultura é um regime de dedicação exclusiva, e sim, não é um regime de dedicação exclusiva, e sim um regime de tempo integral. No regime de tempo integral, não há proibição do servidor público exercer outras atividades fora do seu horário normal de trabalho. O fundamento legal está no artigo 117, da Lei 8.122 de 90, Lei dos Servidores Públicos. Cabe observar que várias pessoas de cargos públicos, inclusive do Poder Legislativo, também exercem livremente suas profissões fora dos seus horários normais de trabalho, a exemplo de médicos, professores, advogados, artistas, assim, entre outros. Na questão dos shows que eu fui convidada para exercer, para realizar, desde o primeiro momento, como tenho colocado aqui, nós tivemos a consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, da qual eu não conheço ninguém. Usei como deve ser usado, como todos fazem, Eu acho que todo mundo que é convidado para um cargo desse. Consultei sobre os meus contratos que eu já havia tido, teria que honrar os contratos, e desde aquele momento o comitê deliberou sobre essa questão das verbas públicas, dizendo que não poderia ter nenhum tipo de verba federal nos contratos, o qual, nas outras oportunidades que eu quero também dizer que eu abri mão da maioria dos shows, da minha vida artística praticamente, o que eu fazia antes, eu venho fazendo muito menos. Nenhum momento eu tenho usado o cargo de ministra para fazer shows, poderia estar fazendo muito mais, quer dizer, se eu tivesse esse tipo de comportamento. E, nesse momento especial, quando eu recebi o convite para fazer parte desse carnaval desse ano, que é um carnaval o mais especial também, pelo fato de ter 40 anos da Axé Music, que é um movimento musical do qual eu faço parte há 38 anos, fizemos a consulta ao Comitê de Ética para saber em relação aos convites dessas prefeituras. A Prefeitura de Fortaleza já cantei 8 vezes lá. E o que houve, a consulta teve a mesma resposta, que, inclusive, eu tenho aqui uma nota emitida pela própria comissão, dizendo que, se não havendo nenhuma verba federal, seria... Então, eu tenho seguido esse regimento. Para mais, assim, uma informação maior ainda, porque eu também eu acho que é importante prestar esses esclarecimentos à nação brasileira. A CGU teve um pedido de investigação e colocou que não existe nenhum tipo de aderência, nenhum tipo de crime no que foi pesquisado, não existe nenhum tipo de verba federal. Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque eu não tenho nem tempo para ficar articulando, fazer coisas, chegar no lugar de estar como ministra da Cultura e colocar a minha carreira, que é algo que eu zelo muito nesses meus 38 anos de carreira, para chegar nesse lugar e ficar precisando utilizar o cargo de ministra para fazer shows. Eu não tenho isso, porque já faz parte da minha profissão. E não preciso. É claro que, como artista, eu me sinto muito honrada quando recebo o convite. Já cantei em várias cidades desse país, ao longo desses 38 anos de carreira, fora do Brasil também. Eu tenho algumas premiações em relação ao meu trabalho, e estou fazendo aqui com muita honra, defendendo o quê? Defendendo o direito de qualquer outro trabalhador da cultura que, se em algum momento venha a exercer esse cargo, tenha esse direito garantido, porque se você consulta uma comissão de ética da Presidência da República e recebe uma orientação e faz a coisa orientada por aquela orientação, é um direito do profissional, que eu estou aqui defendendo,
e, por isso, eu acho muito importante prestar esses esclarecimentos aqui à comissão, à Câmara dos Deputados, à sociedade brasileira. Eu me sinto muito, muito honrada de ser uma profissional dessa área, de viver dela e de defender esse lugar. Eu acho muito natural que a gente possa prestar esses esclarecimentos e continuo à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação ao meu comportamento com a minha carreira, e também, da mesma maneira, eu tenho me comportado como ministra da Cultura do Brasil, fazendo todo o trabalho, tudo que é possível dentro desse ministério. Nós queremos dizer também que dentro do ministério existem os órgãos de fiscalização que agem imediatamente quando existe qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de denúncia que chegue. Então, essas denúncias que houveram aqui, claro que estão sendo investigadas. Nós temos esse modo de agir. Outra coisa também são assim as inverdades que muitas vezes matérias de jornais colocam. E mesmo com as explicações que nós que estamos lá nos demos, mas essas explicações não são colocadas. Não houveram conversas com a secretária Roberta, nem muito menos com o secretário executivo Márcio Tavares. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências.